vídeo de hoje é muito especial, porque é sobre uma coisa que todo mundo me pergunta e que muita gente nos procura para ser treinada, que é sobre comunicação na mudança. O que eu devo comunicar, afinal de contas, e como eu devo comunicar. Bom, para esse vídeo eu preparei alguns tópicos, que são os tópicos, inclusive, de um curso que a gente dá, para mostrar um pouco para vocês quais são os 7 passos aí para a gente se preparar para a comunicação na mudança. A comunicação da gestão de mudanças precisa ser transparente. Até quando eu não sei, eu preciso dizer que eu não sei. Se você não tem predisposição para ser transparente no teu processo de mudança, o teu processo de mudança não vai engajar pessoas. Ele vai modular pessoas, ele vai conseguir que as pessoas deem o que elas estão dando de energia por medo de ser punido, medo de não conseguir, mas não por engajamento. Se você quer um processo de mudança coerente, sustentável e rápido, você precisa ser transparente na comunicação. Tem que conseguir alinhar tudo aquilo que você está comunicando e, inclusive, liberar os seus líderes para poder dizer: olha, eu não concordo com essa mudança, mas eu vou fazer o que precisar para ela acontecer. Isso é uma comunicação transparente. Princípio 1, você pode esquecer dos seus stakeholders, mas eles não vão esquecer de você. Quer dizer, você precisa mapear todo mundo que é impactado. Isso eu escuto muito. Então, Franciele, o pessoal lá da linha não é impactado, o pessoal da produção não é impactado, o impacto é mínimo. Se o impacto é mínimo, é impactado. Se muda processo que vai mudar comportamento de gestão, todo mundo é impactado. Os teus fornecedores são impactados, os teus fornecedores internos são impactados. Você precisa mapear todos os seus impactados, e existem 1000 ferramentas de mercado para fazer isso, inclusive de gestão de projetos, mas também tem algumas ferramentas de gestão de mudança que vão te ajudar também a entender quem são esses stakeholders. A maneira de fazer melhor é sempre fazer com outras pessoas e não só você, né? As pessoas vão sempre pensar de uma maneira que talvez você não pense, e quanto mais pessoas, melhor você tem aí a visão do todo dos seus stakeholders. A identificação de stakeholders, ela é dinâmica, aliás, como todas as ferramentas de gestão de mudanças, elas são dinâmicas e elas devem acontecer sempre, não tem uma etapa onde você usa só uma e depois você não vai usar, e identificar stakeholders é sempre. Por quê? Porque cada ação que você vai fazer vai te gerar mais stakeholders ou menos stakeholders, né? Ou pessoas que você não tinha pensado. É muito comum, por exemplo, às vezes eu ir treinar alguns líderes para fazer um processo de sensibilização para a mudança, prepará-los para o processo, e nesse processo eles falarem: olha, a gente não tinha pensado nos meus funcionários, mas é importantíssimo eles escutarem isso. Então, são novos stakeholders que não estavam dentro do plano, mas que são importantes porque o seu próprio stakeholder achou eles importantes. Então, você sempre vai mapeando stakeholders. Quer dizer, você tem que segmentar e comunicar cada grupo de stakeholders de uma maneira diferente, porque você vai ter pessoas que precisam de mais informação ou de menos, você vai ter pessoas que precisam ser muito engajadas ou pouco engajadas, você vai ter pessoas que precisam estar com você durante o processo inteiro, pessoas que só estão no começo e no fim, e para cada grupo de stakeholder ou para cada indivíduo, a tua comunicação é diferente. Quer dizer, eu não posso mandar um e-mail para todo mundo, eu não posso fazer só um workshop para todo mundo, um town hall para todo mundo. Você tem que pensar em comunicações diferenciadas. É igual para quem tem filhos, por exemplo, a gente precisa comunicar cada filho de um jeito para que eles consigam nos entender. Então, isso faz parte de efetividade de comunicação em processos de mudança. Gisele, como é que eu vou engajar esses líderes se eu nem acredito muito que eles podem mudar? Ou como é que eu vou engajar aquele stakeholder difícil se eu acho ele muito chato? Isso é muito normal. E o princípio 4, ele nos ajuda nisso, porque ele diz assim: não é você que tem que engajar todos os stakeholders, alguns são melhores engajados por outras pessoas. Isso tem a ver, inclusive, com o princípio da mudança individual, que vem remotamente lá de Carl Rogers, que diz assim: eu só consigo te engajar a mudar se eu acreditar incondicionalmente na sua mudança. E na organização é muito comum a gente não acreditar tão fielmente na mudança dos outros, porque a gente tem histórico com essas pessoas. Então, se você não acredita
na mudança de algumas pessoas, seja honesto e não é você que vai engajá-las. Ou você pega uma outra pessoa que vai engajá-las, ou você contrata alguém neutro que acredite no engajamento e na mudança dessas pessoas e tá tudo bem. Essa é a melhor maneira, a maneira mais sábia de você fazer engajamento em processos de mudança, tá? É você saber quem são as pessoas melhores engajadas por outras pessoas que não necessariamente você, tá? Primeiro escute antes de agir, e aí entra no mapa da empatia, na ferramenta que você recebeu, no contrato de expectativas, que você vai ter que usar sempre durante o seu processo de mudança, porque escutar antes de falar e de informar é essencial para a sua comunicação na mudança. Então, se você tem um processo de mudança onde você está pensando em fazer uma comunicação unilateral, quer dizer, você informa e as pessoas fazem, ela não funciona. A comunicação bilateral funciona, quer dizer, eu sempre tenho que ter um canal aberto para escutar antes ou depois o que essas pessoas estão pensando disso que eu estou dizendo. O 6 é um passo, a emoção prevalece a razão. Eu adoro esse passo porque a gente mais trabalha nas organizações e é o que ainda as pessoas têm um pouco mais de preconceito em contratar, né? O que quer dizer isso? Quer dizer, gente, que a gente toma decisões emocionalmente. A gente acha que não, mas toma. A gente aprende emocionalmente. A gente se significa e se identifica com as coisas de uma maneira emocional. Não é a nossa razão que faz isso. E a mudança é exatamente desse jeito também, porque é um processo de aprendizagem, porque é um processo de tomada de decisão, de ressignificação. Então, você tem que conectar com a emoção das pessoas e não com a razão. É por isso que eu digo que um workshop de alinhamento, tudo aquilo que é só informativo, o processo, quando eu falo só do processo, quando eu falo só do alinhamento, quando eu falo só da regra, eu estou conectando com a razão. E as pessoas não mudam pela razão, as pessoas mudam pela emoção. Então, invista um tempo, invista em capacitação, invista em processos, em momentos onde você conecte com a emoção das pessoas, com o significado delas do processo, com a importância delas do processo e de uma maneira genuína. O mapa da empatia te ajuda a fazer isso, o contrato de expectativas também te ajuda a fazer isso, mas tem milhares de ferramentas que te ajudam a conectar com a emoção das pessoas e validar quem elas são nesse processo. Isso é essencial para que a tua comunicação tenha algum efeito. A demonstração prevalece a fala. É o famoso walk the talk, quer dizer, tanto se eu estou conduzindo processos de mudança, eu preciso ser um exemplo. Isso não quer dizer que eu preciso ser perfeito, é o contrário, quer dizer só que eu preciso admitir que, olha, estou errando aqui também como todo mundo. Isso ajuda muito todo mundo a aderir e a entrar no seu processo de mudança, porque eu saio de um lugar onde eu sou o dono soberano, que sei tudo sobre a mudança, e me coloco no lugar junto com você. E aí eu conecto com a sua emoção. Quando eu faço isso, estamos juntos, eu tô errando também, é difícil para todo mundo. Isso tem a ver com você fazer apresentações também mais visuais do que explicativas, exercícios mais práticos como simulações e experimentos mesmo, onde as pessoas experienciem a mudança. Isso tem a ver com aquela velha frase de pare de falar das pessoas e fale com as pessoas. Isso deveria ser uma regra de comunicação no seu processo de mudança. Inclusive tem empresas que até espalham isso pelos corredores, para que a gente se lembre que é mais importante em processo de mudança. Óbvio, todos esses 7 passos tem ferramentas, tem treino para fazer isso, mas acho que isso já pode te dar uma ajuda de você saber o que seguir e começar aí a implementar eles nos seus processos internos, grandes e pequenos, da sua organização. Eu acredito que só isso já vai te ajudar muito, tá bom? Espero que vocês gostem. Um grande beijo para vocês todos.